gente, nas unidades aí, agora em português, né? Unidade hoje, comunicação é importante, né? Aqui está mostrando, né? A unidade, a comunicação, como é que é, né? Aí está falando algumas perguntinhas sobre a administração, né? Da primeira página aí do livro, né? Umas perguntinhas. Depois nós vamos para o texto, né? O texto fala sobre telefone sem fio. Então, um vai falando para o outro, né? As coisas até chegar, né? Uma determinada pessoa. Será que vai chegar, né? Direitinho? Depois aí tem um texto, né? O artigo aí, aqui, ó, o artigo, né? Que fala da educação científica, né? É um texto sobre como se orienta os pombos correios, né? Aí, né? Está mostrando aí como que é que se orienta, né? Os pombos correios aí. Né? Podem ler, a gente vai lá agora para o exercício. Né? O que você havia pensado sobre o texto? Se confirmou por quê? Né? O que você havia pensado sobre aquele texto que você leu? Né? Sobre lá, telefone sem fio. Releia esses trechos e marque a alternativa correta. Ninguém descarta, no entanto, o papel desempenhado por sua aguçada visão, que faz com que avisem um grão de milho a 200 metros de distância. Uma visão aguçada é uma visão que muito ruim ou muito boa. Né? Uma visão que a pessoa vê, né, muito longe. Então, é muito ruim ou muito boa a visão, hein? Na expressão sua visão aguçada, o pronome possessivo sua indica que quem tem visão aguçada são os estudiosos como os correios. Né? São quem? Vamos ver lá. Constitui uma raça diferente dos pontos comuns. Embora semelhantes visualmente, apresentam uma estrutura corporal mais avantajada, né? Aí, com relação aos pombos correios. Se os pombos correios e os pombos comuns são semelhantes visualmente, eles são parecidos do que fazem, parecidos fisicamente. É qual dos dois aí? Vamos ver, pensar direitinho. Nesse trecho, o adjetivo avantajado quer dizer maior que o comum, menor que o comum. Avantajado quer dizer o quê? Embora o mistério não esteja decifrado, um fato é inegável: os pombos correios são as aves singulares. Na frase acima, o adjetivo singulares significa especiais, raras ou numerosas. Significa o quê, hein? Vamos pensar um pouquinho. Que outras palavras do texto você não conhece? Consulte o dicionário e escreva abaixo o significado dela. Copie o título do texto. Né? Qual o título do texto aí, né? Você vai copiar. Como se orienta os pontos correios, né? Esse é o título do texto. Esse título é uma afirmação, exclamação ou pergunta. Ao colocar uma pergunta como título, o que o autor pretende? Mostrar que tem dúvidas sobre o assunto ou despertar a curiosidade do leitor? Né? O título está de acordo com o assunto do texto, por quê? Releia a primeira frase do texto, converse com os colegas sobre as questões a seguir. O que é ter uma hipótese? Né? Hipótese quer dizer o quê? Né? Vamos ler lá e conversar o que quer dizer a palavra hipótese, né? Uma suposição, né? Dá uma explicação que ainda não está comprovada. A pessoa tem uma suposição, pode ser alguma coisa, então por isso que é uma hipótese. Sobre o que a ciência não tem nenhuma certeza, né? Sobre como os correios se orientam, por isso que ele faz a pergunta aí, né? Então, na próxima página, releia as afirmações abaixo de acordo com o que se diz no texto. Escreva H para o que é hipótese e C para o que é certeza. Os pombos correios. Então, aqui vocês vão ler, escrever C ou H aí, tá bom?
Agora faça um X na posição correta. A função do texto lido é... Qual é a função do texto? Você vai fazer um X na oposição correta. Para quem esse texto foi escrito? Então, vai fazer aqui, para as pessoas em geral ou para os cientistas especialistas em aves. O artigo sobre os Lobos Correio foi publicado em uma revista para adolescentes. Você acha que a linguagem dele é adequada a esse leitor? Por quê? O texto que dão informações científicas às pessoas em geral são chamados de artigos de divulgação científica. Existem publicações de divulgação científica que são dirigidos especialmente às crianças e aos adolescentes aí, né? Então aí, gente, na próxima página a gente vai falar, observar, né? Observe nesse trecho os sinais destacados em verde, as aspas, né? Tem aspas, ó. A explicação mais provável indica que essas aves têm um acúmulo de átomos de ferro no cérebro, que funciona como uma pulsão natural, afirma o zoólogo Luiz Otávio Marcondes Machado, especialista em ornitologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O que as aves marcam nesse trecho? O que as aspas marcam nesse trecho? Desculpa aí. O que as aspas marcam nesse trecho? Aqui, ó. Marcam o quê? O que elas ficam aí, né? O que elas marcam nesse trecho aí? Qual é a profissão de Luiz Otávio Marcondes Machado? Por que ele foi entrevistado? A quem se refere a expressão essas aves? Vocês vão ver tudo no textinho. Nos artigos de divulgação científica, costuma ver o depoimento de especialistas no assunto tratado no texto. Quando o depoimento dos entrevistados é produzido de forma como eles falaram, deve vir entre aspas. Então, aí vem a história. No dia do aniversário da neta Luciana, vovó Lia, que vive em outro país, resolveu escrever uma carta para ela. Leia na página 285 um trecho dessa carta especial, né? Aí tem um trecho da carta especial. Então, este vai por estudo na língua, então, sufixo. Né? Releia um trecho do artigo de divulgação científica. Eles podem ser soltos em pontos a 900 km de distância, mas conseguem retornar ao longo onde nasceram. Na letra A, que verbo nesse trecho indica que os pontos correios tornam, quer dizer, valcam, né? Ao lugar onde nasceram, circula. Então, você vai circular aí o verbo, né? Que diz que o pombo correio está voltando, né? Aqui no textinho aqui. Leia os verbos a seguir na forma de escrever. O que eles têm em comum com o verbo que você circulou. Então, recomeçar, reler, recolocar. O que eles têm em comum? Qual é a diferença de sentido entre os verbos de cada par? Ver, rever, abrir, reabrir. Que elemento acrescentado ao primeiro verbo de cada par provocou a diferença de sentido? No início de algumas palavras, o elemento re, né, forma novas palavras. Observe, retornar. Re mais tornar, retornar. Re mais lido, relido. Re mais produção, reprodução. Re mais recriação, recriação. Mais criação, recriação. Os elementos que têm essa função são chamados de prefixos. Releia os trechos a seguir. Ninguém descarta, no entanto, o papel desempenhado por sua aguçada visão, que faz com que avistem um grão de milho a 200 metros de distância. Desse trecho, o que quer dizer o verbo destacar? Tirar uma carta, rejeitar, deixar de lado. Então, vocês vão aí marcar aí o que quer dizer o verbo destacar. Aí forme palavra acrescentando a ela o mesmo prefixo que aparece em destacar. Então, aqui,
Feito vai ser o quê? Desfeito. Cobrir, descobrir. Converse com os colegas. Qual a diferença do sentido entre as palavras de cada duplo? Né? Qual a diferença desse sentido? De, desfeito ou descobrir? Né? Numere as frases de acordo com o sentido que no contexto o prefixo traz a palavra destacada. Releia o poema. Então você vai, né, numerar aqui o que está falando, releia o poema. Vai ser o quê? Leia novamente, né? Releia, leia novamente. Então, assim, vocês vão fazer nas outras. Então, aqui vai ser o número 5, as outras vai ser com número. Forme novas palavras, juntando os prefixos às palavras dadas, como no exemplo. Des, mais colar, descolar. I, mais delicado, indelicado. I, mais próprio, impróprio. Bi, mais campeão, bicampeão. Sub, mais solo, subsolo. Super, mais interessante, interessante, super interessante. Super interessante. Então, vamos lá para a próxima página, né? Que a gente vai formar aí as palavras que expressam os sentidos indicados, acrescentando os prefixos do quadro. Super, in, ré, des. Quem não é organizado é desorganizado. Quem é organizado é o quê? Super organizado. Quem é muito organizado é super organizado. O que não é justo é o quê? Injusto. Abrir de novo é o quê? Reabrir. Tá? Então aí vocês vão completar aqui, né? O diagrama de palavras. Algumas letras já estão colocadas. Atenção, todas as palavras começam com prefixo, né? Tirar a escolha vai ser o quê? Né? Tirar a escolha vai ser o quê? Desfolhar, não é isso? Desfolhar vai ser tirar a escolha. Lido de novo, relido, né? E assim por diante, vocês vão, né, completar aí a cruzadinha, ok? E aqui, gente, só é um texto, né, para relatório de pesquisa, orçamento de universidade, também é um relatório de pesquisa oral, pode estar fazendo. Depois, na próxima página, está aí carta do leitor, né? É um texto sim, né? Falando também sobre a questão da comunicação aí, né? Ó, você leu o artigo sobre os correios, áreas que foram muito usados para comunicação quando não havia outros meios. Hoje as pessoas podem se comunicar por telefone, por e-mail, por redes sociais, etc. Mas e as cartas? Muita gente ainda se comunica com quem está longe por cartas escritas, à mão e enviadas pelo correio. E existem outros tipos de cartas, além das pessoas. Então, aí, ó, observe a carta a seguir. Para quem será que ela foi escrita e com qual finalidade? Relê silenciosamente para saber. Você não relê a carta para saber para que é a carta. Vamos aí, né? Estudo do texto. Quem escreveu a carta, ou seja, quem é o remetente, né? Quem escreve a carta é o remetente, quem manda a carta. Para quem ela foi escrita, ou seja, quem é o destinatário, quem vai receber a carta. A carta foi publicada na versão digital de uma revista para crianças. Circule no final do texto o nome dessa revista. A gente vai lá no texto circular o nome da revista. Releia o começo da carta. Lemos a matéria muito antes do celular e gostamos muito. Quem leu a matéria e gostou muito dela foi quem? Aí você vai escrever aí. Converse com a colega professora sobre a questão abaixo. Depois escreva a resposta. Onde foi publicada a matéria? Muito antes do celular, né? Quem é o autor dessa matéria, né? Onde foi e quem é? A matéria foi publicada antes ou depois da publicação da carta dos alunos? Foi antes ou depois?
Você vai ver aí, né? Direitinho. Continuando aí. Além do destinatário, quem outras pessoas leram a carta da turma do quarto ano? Qual foi a intenção da turma do quarto ano ao escrever a carta? Reclamar de uma matéria da revista, elogiar uma matéria publicada da revista, sugerir um assunto para uma próxima matéria? Em revistas e jornais, na versão impressa ou digital, costuma haver uma seção em que são publicadas cartas enviadas pelos leitores para elogiar ou criticar alguma matéria, para corrigir informações que estejam erradas, ou simplesmente para dar uma opinião sobre o assunto tratado na publicação. Esse tipo de carta é chamado de carta do leitor. Ele é a saudação da carta. A expressão prestada, senhor, né, é formal e mais distante ou informal íntimo, né? Aí você vai ver se é formal e mais distante ou informal íntimo. Converse com os colegas, né, na carta dos alunos do quarto ano. Essa forma de saudar o destinatário é adequada por quê? Na página 277, pinte, né, vai pintar de vermelho, de verde e de azul aí, né? A página aí 277. Aí, gente, seguindo aí, né, com relação ao texto, de que forma os alunos se despedem do destinatário? Que adjetivo foi usado nessa despedida? Esse adjetivo torna a linguagem da despedida formal ou informal. A despedida é adequada à carta. Por quê? Que pronome possessivo foi usado nela? A quem se refere, ou seja, quem envia o abraço. Então, vamos escrever aqui. Leia a seguir outra carta do leitor enviada à revista Ciência Hoje, das crianças, para comentar a matéria, muito antes do celular. Aí, outra carta para comentar a matéria. O que quer dizer a sigla CHC? Né? Tá aqui, a sigla CHC. Né? Aí, aqui, tá falando, achei muito interessante, né, esse artigo sobre comunicação. CHC, a gente não está falando o que é a sigla CHC, mas a gente pode deduzir, né? C, ciência, H hoje e das crianças, né? Ciência hoje das crianças. Esse aqui, CHC. Muito bem. Vamos lá agora. Letra B. O que é emoticon? Igual, né? O parente representa. O que isso representa? Representa o quê? O sorriso, né? A carta de Laura tem linguagem mais formal ou mais informal que a da turma do quarto ano. Exemplo para justificar sua resposta. Que palavra usada na carta indica o ponto de vista de Laura sobre o artigo? É um ponto de vista positivo ou negativo? Essa palavra é um substantivo, um adjetivo ou um verbo? Compare as duas cartas do leitor lida e preencha o quadro. Vocês vão comparar e preencher esse quadro aqui sobre a linguagem, formal e informal. Tá? Como essas duas cartas do leitor foram enviadas à revista? Pelo correio ou pela internet? É importante que os leitores de jornais e revistas manifestem sua opinião sobre matérias publicadas nesses veículos. Por quê? Por que é importante, gente? Pra gente saber, né? Então, pulando a página, a gente vai ver aí sobre prefixo, mas vai ver uma outra aulinha, tá? Sobre por enquanto, aqui a gente vai ver só até aí, né? Para vocês estarem fazendo com muita atenção.